Partiu Colômbia, então? Fernando Daza de novo para falar com vocês como chegar na Colômbia, tá? Esse vídeo vai ser bem prático, bem objetivo. A gente vai falar das formas de como chegar no seu destino final. Basicamente, você vai ter duas formas de organizar a sua viagem. Se você for um pouco mais preguiçoso, ou não tiver tempo, ou disposição, ou nunca fez isso, você vai procurar uma agência de turismo e vai comprar um pacote pronto dentro daqueles que eles já têm para oferecer para vocês, tá? A outra forma de fazer isso, que eu prefiro, que eu indico, que eu acho mais legal, mais adequado, é formatar via internet, você próprio, fazer a sua busca do seu aéreo, dos seus hotéis, dos passeios, dos lugares que você quer ir, na ordem que você quer ir, o que é muito importante, dentro, óbvio, do seu orçamento. Pessoalmente, eu acho que a Colômbia é um destino que não é um destino tão longe, tão difícil, que você consegue se comunicar bem, que você consegue se locomover com bastante facilidade, então eu não vejo muita necessidade de você optar por um pacote fechado de uma agência de turismo e tal. Acredito mais em você utilizar uma agência de turismo quando é para destinos mais difíceis, mais distantes, mais perdidos, né? Tipo, quero ir para o Nepal, ou para o Tibete, quero ir para a Tanzânia. Aí sim, eu acho que é muito válido você ter uma agência de turismo especializada. Do contrário, América Latina, acho que é mais legal, inclusive faz parte da viagem, você formatar a sua viagem do jeito que você quer, da forma que você quiser. Saindo do Brasil, como é que você vai chegar na Colômbia? Avião. Tem um ônibus. Demora muitos dias para chegar lá, é uma coisa meio esquisita. Vai por toda a América Andina, sobe, não demora, enfim, é outra coisa. Avião internacional para chegar na Colômbia. Voos que existem saindo do Brasil para Bogotá, necessariamente Bogotá, que é a porta de entrada do país. Existem voos de São Paulo, do Rio de Janeiro, diários inclusive. Existem voos de Fortaleza e agora tem um voo novo de Salvador, que são semanais. Então essas são as opções básicas para você chegar em voos diretos até Bogotá. Outras formas de se chegar em Bogotá, sem ser por voos diretos, via Lima ou via Panamá. Vai gastar um pouco mais de tempo, mas, eventualmente, existem promoções que podem valer a pena para você chegar lá, ok? Desses voos diretos para chegar em Bogotá, a Avianca tem 14 voos semanais, sendo 2 voos por dia, São Paulo-Bogotá, mais 7 voos saindo da cidade do Rio de Janeiro para Bogotá. Um voo saindo do Rio direto para Bogotá. Semanalmente eles têm um voo no fim de semana partindo de Fortaleza e também agora eles vão lançar um voo saindo de Salvador para Bogotá. Saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro, o tempo médio de viagem são 5 horas e meia, tá? Mas o tempo de embarque, de desembarque, são 6 horas que você vai ficar dentro do avião. Isso pode fazer alguma diferença para quem tem problemas em dormir no avião, ou tem um pouco de medo, ou de claustrofobia. Então eu vou especificar aqui algumas diferenças entre esses voos diretos, tá? Avianca. O voo da Avianca é com um avião maior, sempre. É um Airbus A330 de 2 corredores. Tende a ser um pouco mais cômodo e para quem tem uma certa claustrofobia de avião, é um pouco mais confortável viajar nesses aviões, tá? A Latam, por sua vez, tem o voo diário que sai de São Paulo, vai num avião de 2 corredores também, mas também o seu segundo voo diário é num avião pequeno, de um corredor só. Para algumas pessoas isso pode ser um inconveniente, um pouco menos cômodo, um pouco mais apertado, menos opções de entretenimento, porque eles não têm aquela televisãozinha, né? Esses aviões, os da Latam pequenos, não têm a televisãozinha,
então são 6 horas que você vai ter que ler muita revista e ler muito livro. A Avianca também, saindo do Rio de Janeiro, opera com um avião grande de 2 corredores. São aviões cômodos, vai tranquilo, tá? Os voos da Avianca que saem do Nordeste são em aviões pequenos. A outra opção que você pode fazer, que é não pegar os voos diretos e fazer o voo com uma conexão. Na cidade do Panamá, essa conexão é feita pela Copa Airlines. Tem voos que saem de muitas cidades brasileiras, todos os dias. Em São Paulo tem tipo 5 voos diários que saem de São Paulo para a cidade do Panamá. E na cidade do Panamá, você faz a conexão para o seu destino na Colômbia. Tem voos para Bogotá, para Cartagena, para San Andrés direto, tá? São voos um pouco mais longos por causa da conexão, mas, de repente, pelo custo, se você tiver uma promoção, e quem não faz questão de passar por Bogotá, o que eu acho uma pena, pode optar por ir via Copa Airlines, via cidade do Panamá. Okay? Esses voos da Copa Airlines são sempre operados por aeronaves de um único corredor. Tá? No caso, elas têm sistema de entretenimento de bordo que torna a viagem menos cansativa. Chegando em Bogotá, seja lá por qual companhia você escolheu ir, você vai chegar necessariamente no Aeroporto Internacional de Eldorado. Não é o único, mas é o principal aeroporto da cidade de Bogotá. É um aeroporto que serve tanto aos voos internacionais, às pontes aéreas que existem para Medellín, para Cali, e aos voos internacionais. Também nesse aeroporto funciona a base aérea dos militares em Bogotá. O Aeroporto Internacional de Eldorado foi completamente reconstruído. Era um aeroporto muito antigo, tinha mais de 80 anos. E foi completamente reconstruído, está super novo, super funcional, moderno. Lembra muito o Terminal 3 aqui de São Paulo, os mesmos materiais, mesma dinâmica. Então é tranquilo chegar em Eldorado, conexões muito fáceis, principalmente quando você viaja de Avianca. Eles têm um hub ali, é o principal hub da Avianca de distribuição de voos, não só para dentro da Colômbia, mas voos para outros países. Esse sistema deles naquele hub funciona muito bem da Avianca, super indico. A Latam é um pouco menor no aeroporto de Eldorado. Para quem não sabe, a Avianca é uma marca colombiana. 80 anos atrás foi uma das primeiras empresas aéreas do mundo, justamente pela questão topográfica que eles têm na Colômbia. Então eles precisavam muito de uma companhia aérea que desse conta do escoamento de produção, do transporte de pessoas. Só mais tarde, ano 2000 e muito, foi que a marca Avianca foi comprada por um grupo brasileiro, o grupo que operava a Ocean Air. Eles compraram a marca Avianca, compraram uma outra marca na América Central que se chama TACA, juntaram todas essas empresas, a Avianca Colômbia, a TACA que operava na América Central e a Ocean Air no Brasil, e utilizaram a marca Avianca, agora sob uma bandeira só. Eles operam em grande parte da América Latina, além dos voos que eles têm para a Europa e etc. Então, só como curiosidade, a Avianca é um orgulho para os colombianos. Era a Varig para os brasileiros. Só que a Avianca, felizmente, não fechou e é um orgulho muito grande para os colombianos. Essa marca que muita gente pelo mundo conhece. Chegando em Eldorado. RG na mão, não precisa passaporte, como eu já falei. O certificado internacional de vacinação passa pela alfândega. Necessariamente, todos os voos na Colômbia você vai passar pela alfândega, provavelmente vão abrir a sua mala, é procedimento padrão por causa de todas as questões de drogas, de narcotráfico que eles já tiveram e ainda têm um pouco, ok? Se você vai fazer uma conexão em Eldorado, só se transferir para a área nacional, tranquilo, você já tem seus voos programados, aguarda e tudo vai dar certo. Se você for ficar em Bogotá, aconselho chegar no aeroporto de Eldorado a pegar um táxi. Táxis em Bogotá, capítulo à parte. Empresas que operam os voos nacionais na Colômbia.
A maioria delas opera os principais destinos. Vai para Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, San Andrés. São elas a Avianca, a Latam, você tem a Viva Colômbia e a Wingo. Essas duas últimas são companhias mais novas, são as famosas low cost. O que acontece com essas companhias aéreas? Eu sempre recomendo você optar pelas companhias maiores, que são a Avianca e a Latam. Por quê? Mesmo que as outras companhias, a Viva Colômbia e a Wingo, sejam essas companhias que são mais baratas, elas tendem a terem um pouco mais de problemas. Não que elas sejam menos seguras, não são. Mas como elas são companhias menores, elas têm menos aeronaves. O que acontece? Quando você tem algum problema de atraso numa cidade, o avião tinha que continuar o seu voo, fazer um outro voo, começa a atrasar tudo. Então eles formam um efeito cascata em atrasos. E é complicado quando você está querendo voltar para casa isso. As companhias maiores, por sua vez, elas têm mais opções, elas conseguem direcionar aeronaves, cobrir melhor os buracos para que os atrasos sejam menores. Não são raros os cancelamentos de voos na Viva Colômbia em especial, ok? Em todas as companhias aéreas que você for voar, não esquece de dar uma olhada na política de bagagem. Para você despachar sua bagagem, o limite, os quilos que você vai poder despachar, elas têm algumas diferenças. Essas companhias que eu falei, a Viva Colômbia e a Wingo, elas cobram por absolutamente tudo, para você marcar assento, para você fazer tudo. Então, uma passagem que você, de repente, reservou mais barato via internet, pode acabar saindo igual ou até mais cara que uma passagem pelas companhias tradicionais, a Avianca ou a Latam, porque você acaba tendo várias taxas para pagar e o custo sobe bastante, tá bom? Como eu falei nos outros vídeos, a Colômbia tem a particularidade do relevo dela, né? Você tem a parte de selva e aí você tem as cordilheiras e as cidades ficam. Muitas cidades ficam nos vales, nos topos das cordilheiras, elas têm acesso muito difícil. Então lá na Colômbia eles falam que eles saíram da carroça direto para os aviões, sem passar muito por carros e ônibus, porque efetivamente o avião é a melhor forma de se locomover na Colômbia, justamente por causa desse relevo que eles têm muito acidentado. Exemplo, para você ir de Bogotá para Medellín, as duas principais cidades da Colômbia, se você vai pela autopista, né, pela estrada, você demora 9 horas. Você tem que descer cordilheira, subir cordilheira, descer novamente para chegar em Medellín, que fica num vale. Em compensação, se você vai de avião, você demora 30 minutos. Okay? Então a Colômbia tem essa particularidade. Locomoção na Colômbia, esquece ônibus entre cidades. Melhor opção, sempre os aviões. Outra particularidade, quando você vai para San Andrés, muitas pessoas ainda não conhecem o arquipélago completo de San Andrés. Chegam em San Andrés e acham que é basicamente a ilha de San Andrés. E não, existem outras ilhas. A outra principal ilha é a ilha de Providência. Como é que você chega em Providência? Via teco-teco, 20 minutos de teco-teco voando, ou você pode ir de barco. O barco, que faz esse serviço de transporte, traslado entre as duas ilhas, ele não funciona todos os dias, ele depende das condições climáticas, então é algo bastante complicado. Caso você vá para Providência, sempre é melhor ir de teco-teco. Mesmo que seja um teco-teco, faz parte da aventura, chega a ser até divertido, apesar de não ser muito barato. A passagem de San Andrés para Providência não é muito barata, mas é um lugar precioso, vale muito a pena conhecer, tá bom? De resto, os voos entre as cidades da Colômbia são, na grande maioria deles, operados nos Airbus A319, 20 e 21 e nos Boeing 737, super modernos, super seguros, sem nenhum problema. Então, essas foram as dicas de locomoção, tanto para chegar até a Colômbia, quanto de se locomover
na Colômbia. Quando a gente chegar na parte das cidades, eu vou falar mais sobre táxis, ônibus, bicicleta, que tem muito, principalmente em Bogotá, e os outros meios de transportes. No Caribe você tem muitos barcos, lanchas, balsas, mas em questão internacional, é isso que eu falei, as opções Avianca, Latam e Copa Airlines, e nos voos nacionais, basicamente, Avianca, Latam, se você quiser arriscar, tem a Viva Colômbia e a Wingo. Tá bom? Mais dúvidas, perguntas, pode entrar em contato pelo site, por onde você quiser, pelo Facebook a gente também tá, para fazer que você tenha a melhor viagem, a melhor experiência na Colômbia, tá bom? Até o próximo vídeo. As famosas low cost, como é que fala? Low cost. Low cost. Low. Low cost. Low cost. Quero falar que a gente vai...